Olá, aqui é o Roberto Herrera do Expert Channel. Estamos conversando com o Neomar Vaccari e Fernando Vilarinho da Toca Empresarial sobre sucessão empresarial. Já conversamos sobre as questões importantes como perda financeira, de patrimônios, riscos envolvidos, como fazer uma gestão e as ferramentas que envolvem isso, os conflitos que há numa empresa familiar e que podem impedir uma sucessão empresarial e também, obviamente, o comprometimento disso perante bancos, fornecedores e outras coisas mais. Nesse último bloco, eu gostaria de pedir aos convidados que nos falassem um pouquinho dos principais resultados que as empresas podem ter ao ter um bom processo de planejamento de sucessão familiar, de sucessão empresarial numa empresa familiar. Esses resultados estão diretamente ligados ao objetivo da família. Uma família empresária, ela tem que definir o seguinte: quero continuar sendo dona desse negócio, quero continuar a ter o controle sobre esse negócio, os meus descendentes vão trabalhar nessa organização. Se ela responder afirmativamente, sim, cada um desses três quesitos, isso vai me dar um tipo de trabalho e um tipo de resultado que eu estou almejando também. Então, a perenidade da organização está intrinsecamente ligada à questão do volume de conflitos que eu tenho. Se eu puder amenizar esses conflitos, se eu puder manter a unidade familiar, este será um belo resultado. Outro lado pode ser o seguinte: não, o meu objetivo não é uma questão de manter a harmonia familiar, eu quero aumentar a rentabilidade do meu negócio, independente da harmonia familiar. Eu vou mensurar de outra maneira também. Então, o primeiro ponto que tem que ser fechado lá é o seguinte: qual é o objetivo primário? E aí eu vou buscar os resultados inerentes a tanto. A experiência nos mostra que todas aquelas empresas e famílias que trabalharam de maneira prévia a questão sucessória, elas têm um nível de desgaste menor nas suas relações pessoais, e na medida que esses níveis de desgaste são menores, assuntos delicados da própria organização são tocados, são geridos, são discutidos. Porque muitas vezes não se discute as questões da empresa para não levar a um problema familiar. Então, quando tu tem este regramento, tu acaba discutindo de maneira aberta, franca e técnica, o mais tecnicamente possível, as questões da tua organização. E isso leva também a um aumento da rentabilidade das organizações. Isso tem como relacionar e como demonstrar o ganho para os dois lados, tanto o ganho emocional como o ganho da lucratividade. Então, é possível dizer que é um processo transparente, mais transparente, para garantir a perenidade da empresa, como tu falaste, para garantir que a empresa vai continuar existindo em função dos objetivos que se quer para ela. É isso? Com certeza, até porque a família ela cresce muito mais rápido que a empresa. Então, tem que se criar condições para que esse crescimento seja o mais homogêneo possível, atendendo às diferentes demandas, Vaccari? Correto, Esse é o processo de planejamento que a gente falou nos blocos anteriores, que se preveja isso, para que quando a empresa, ou quando a família fica maior que a própria empresa, que essas regras estejam estabelecidas e que o nível de tensão seja menor. Não dá para eliminar, mas a gente evita com que a discussão familiar vá para dentro da família. É extremamente nocivo, Não, a discussão familiar ela nunca pode pular o muro da empresa. O problema da família se discute fora e isso deixa com que a empresa tenha condição de crescer, com que isso possa ser, esse efeito nocivo nos sinta na gestão da empresa. Isso não pode acontecer, de jeito nenhum. Muito bem, conversamos com o Fernando Vilarinho e Neomar Vaccari da Toca Empresarial sobre sucessão e empresa familiar. Se você não assistiu os outros blocos, procure nosso canal do YouTube, desde o início, esses blocos que falam desse tema. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Fernando. Obrigado. Por estarem aqui com a gente hoje.